Atualmente, o casamento cada vez mais é uma sociedade em que o marido entra com a força de trabalho e a esposa entra com os chifres. No capítulo 22, Nessan fala literalmente não vale mais a pena casar. Opa, isso é muito bom saber, velho. Vou desligar a música e vamos lá. Deixa eu ver qual é o 22. A infidelidade. Olha lá, mano. Pera aí, Bulbasauro. Bulbasauro, as mulheres valem a pena? Casamento vale a pena, Bulbasauro? Olha lá, ele tá respondendo, hein, mano. Quem sabe decifrar? Opa, deixa eu ver quem me seguiu. Obrigado por me seguir, xluiz11. Ele disse claramente que é Miguel. Bulbasauro Miguel. E aí, Batista, as mulheres levam todas as whiskas. Vamos lá, o capítulo 22, que é a da infidelidade. Mas ele começa, sempre aquela história, né? O Sanelita sempre começa com um discurso que é anti o gadinho raivoso. O Sanelita não é todinho. Opa. E aí, Pedro, valeu? Opa, é um sub, valeu pelo sub, Pedro. Valeu por ser homem. Grande Pedro, seja bem-vindo. Manda uns memes aí pro cara. Isso daqui que ele tá falando realmente é difícil mesmo. Tem infinitos contextos pra mulher dar essa traída que não é traída. Porque você pode falar assim, traição só é quando a mina concretiza. Quer dizer, será que beijo é traição? Óbvio que beijo é traição pra quase todo mundo que eu saiba. O cara tem que ser muito true. Esses caras que, mano, fazem, sei lá, vivem em casa de swing, daí, beijo não conta, sabe? Mas pra um cara normal, beijo já é traição. E sei lá, abraçar a mina? Abraçar a gente já não conta como traição. Mas dá pra abraçar de 1000 jeitos. Formalmente não conta como traição, não importa como se abraça. Entendeu? Esse é um dos jeitos de você fazer uma traição de aparência inocente e ambígua. E ele tá falando de como isso é espalhado, sabe? Hoje isso é normalizado. Só que pelo menos a minha experiência com isso é de que você consegue falar com a mina e ela entender, e tipo, ela não pode mais fingir que é pilantrar. Ela consegue fazer. Mas ela não vai, sabe? Você consegue avisar pra ela. Você consegue ter uma boa conversa com ela pra ela entender que... Porque eu acho que às vezes é assim, a tendência da mina vai ser fazer o bagulho injusto. Mas se você falar na cara dela e olhar na cara dela e fazer ela entrar em contato com a real de que o negócio é injusto, dela não vai fazer. Mas se você não fizer isso, ela vai tender a não perceber e querer fazer a injustiça sem perceber. Eu lembro na escola que tinha uma menina que eu gostava que tava no colegial, e dela meio que gostava de mim, mas meio que, tipo, sentava no colo de outro menino, tá ligado? E, tipo, a gente era tudo moleque, a gente não sabia exatamente quais eram as regras, entendeu? Tipo, hoje claramente eu sei, não, você não... Tipo, ou você gosta de um cara, ou você sente, tipo, você não pode sentar no colo de outro cara enquanto você gosta teoricamente de um cara, entendeu? E é esse tipo de coisa. Que é uma traição ambígua, que não conta como traição, supostamente. Não sei se é colegial muito tarde, espero não era isso ainda. Ginásio, sei lá. O óbvio e o evidente são negados até o final. Daí a importância de não perdermos o tempo tentando obrigá-las por meio de discussões a admitirem o caráter escuso, blá 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 blá. Mano, tipo, os caras vivem colando em mim e tipo, ai, Platinho, como fazer minha tia admitir que o feminismo tá errado, sabe assim? Tipo, mano, não, é completamente inútil. Quando a pessoa solta uma dessas frases que você percebe que ela não tem como ela acreditar na frase. Sabe, tipo, quando tem igualdade no meio da frase em conversa de homem e mulher, nesses assuntos, geralmente ela não acredita no que tá falando e a conversa você pode admitir que não vai ter conversa. É inútil. Você vai querer discussão só pra ficar de inquisição lá fazendo a pessoa admitir alguma coisa. Não adianta. Geralmente o amor é o último dos motivos pelos quais estabelecem compromisso. Olha lá, mano, nessa analita tá full miguel mesmo nesse capítulo. Cara, olha isso daqui entra muito naquele assunto do Fedro, do discurso do Lísias, do amante e do amado. Opa, Giro Zeppeli, muito obrigado por seguir. As esposas atuais não poucas vezes preferirão amar de verdade os insensíveis que não sejam seus maridos. Na sociedade moderna ocidental, o casamento é uma instituição quase falida, em rápido processo de extinção. Conheço várias que se casaram com um homem enquanto amavam de verdade outro. Fazem-no com toda naturalidade, como se este crime inominável contra o amor verdadeiro fosse absolutamente legítimo e justo. Não o veem como uma agressão contra o amor da alma. Schopenhauer afirma a respeito do casamento o seguinte: casar-se significa fazer o possível para se tornar repugnante um ao outro. A maioria dos homens se deixa seduzir por um rosto bonito, pois a natureza os induz a se unirem às mulheres na medida em que ela mostra, de uma vez, todo o lado brilhante delas ou deixa atuar o efeito teatral, mas esconde vários males, que elas consequentemente trazem. Entre eles tarefas intermináveis, preocupações com crianças, teimosia, caprichos, envelhecimento e feiura após alguns anos,
trapaças, colocação de cornos, inquietações, ataques histéricos, amantes, inferno e diabo. Por essa razão, designa o casamento como uma dívida, que foi contraída na juventude e paga na velhice. Isso aqui é a página Schopenhauer. É bom lembrar que o adultério satisfaz uma fantasia feminina. Os maridos possuem 3 funções. Levar chifres é uma das funções. Farpas, velho. Nansan Alita fala muitas vezes no livro que ao invés de tentar convencer a mulher, você deve mostrar a ela de forma fria e incisiva as consequências do seu comportamento. Esse livro é muito bom, mas fiquei meio traumatizado sem nem saber depois de ler. Ele vai falar dessa fantasia aqui, da fantasia da traição. Não sei o que eu faço comigo mesmo. Vou ler então. Em geral, o casamento é uma armadilha para o homem. Schopenhauer. Após ser atraído, fisgado e preso, o esposo serve a alguns desejos do inconsciente feminino, dos quais o principal é a fantasia de ser um misto de cortesã com princesa indefesa, à espera de um cavaleiro. Convém observar que as explosões de paixão e libido normalmente não acontecem dentro do casamento, mas fora. Uma das razões para tanto é que a esposa precisa sentir-se uma princesa raptada por um vilão ou um dragão. O amante então encarna o arquétipo do príncipe encantado, do cavaleiro que a resgata da dor, do sofrimento e da prisão. Obviamente, após a princesa se casar com o príncipe, esse se converte em marido e, portanto, em novo vilão e o ciclo se repete. É o famoso carrossel que a galera fala. E daí faz sentido isso aqui, tá falando do carrossel do amor, não é uma questão sexual. As intensas emoções no adultério ou nas traições... isso é uma coisa foda, assim... Que nem os homens são escravos de sexo, as mulheres são escravas de fortes emoções amorosas. Essas coisas. Eu acho que o tesão delas depende mais disso. Sabe aquela história de que depois de casar um tempo as minas meio que não gostam mais do cara, sabe? O cara não tem mais graça pra elas. O cara foi domado. Já era. E ela tá falando que as intensas emoções não são proporcionadas pelo cara com quem ela tá traindo, mas pelo marido, por você tá traindo o cara. Não tem tanta graça ficar com o cara X se você não tiver alguém pra trair, tá ligado? Ela arruma um marido só pra trair, essa é a ideia. Mano, vou soltar uma red pill pesada aqui. Opa, desculpa, Glossauro. Vocês não vão gostar, velho. Mas eu realmente acho que a maior parte das vezes que a mina ferra o cara com essas coisas injustas, essas leis feministas, o que leis feministas, é que é meio engraçado mesmo, mas é coisa real. E eu acho que boa parte das vezes o cara fez alguma coisa injusta mesmo. Sabe essas histórias que a gente lê, que aparecem no Dom Sandro, aparecem no Dia de Fúria, todos os canais e tal? Opa, alguém me seguiu, peraí. Valeu, Alan Belmonte. Sabe esses caras? É que o cara que largou a mina, o cara que traiu a mina, ou alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que em geral quando a mina é mega injusta, não é porque ela é 100% cuzona, é porque ela tá sendo escrota na vingança. Mas o cara não foi 100% justo. Mas se a mina trai, eu acho que ela tem menos chance de te ferrar no divórcio. A ponto de que, se pá, hoje, o certo seria incitar sua esposa a te trair pra ela terminar com você, entendeu? Tipo, esse é o ideal do casamento. Pra ela não te roubar muito no divórcio, você tenta fazer ela te trair pra ela ficar com peso na consciência e não roubar no divórcio. Porque eu realmente acho que isso acontece. Talvez não desse jeito, mas que o contrário pelo menos acontece. Que quanto mais sacanagem for a forma como você termina, maior a probabilidade e a intensidade da injustiça que ela vai cometer contra você na vingança usando as leis moderninhas combinadas com as leis antigas. O conserto para a injustiça é o Velho Testamento. Plato não foi lúcido, foi mal, gente, foi mal. Por favor, grave essa live. Vou gravar sim, vou postar no outro canal. Vou postar no canal Platinho BR. Quando se casa com adúltera, tem grandes chances de ser traído por ela. É isso, mano, pra mim, pelo amor de Deus, lição de casa, né, gente? Tipo, se a mina trair alguém com você, não é pra você casar com ela, tá ligado? Não funciona assim. Contei pra vocês já uma vez que eu namorei uma mina. Namorei não. Eu fiquei por uns 5 meses com uma mina, mas teoricamente ela queria namorar comigo, e eu não tava ficando com outra mina, eu tava, sabe, pensando, tipo, não, beleza, vamos namorar assim. Faz milênios isso, eu não era moleque. Daí um dia, ela postou uma foto no Orkut, um cara comentou tipo, o comentário que ele fez era meio que com ciúme. Ela postou uma foto minha com ela, e ele falou alguma coisa de ciúme. De um jeito que fazia parecer que ele era namorado dela. E ela tinha me falado que esse cara era o ex dela. Daí eu cheguei direto, tipo, eu vi essa mensagem e falei pro cara, peraí, você tá namorando ela ainda? Ele falou, sim. Daí, vocês estão ficando? Eu falei, sim. E daí, GG, tá ligado? Nossa conversa acabou aí. E daí eu terminei com ela. Mas eu ia começar a namorar ela.
Tipo, ficou 5 meses com ela namorando o cara, sem eu saber. Tipo, eu chifrando o cara sem saber. Eu terminei instantaneamente, né? Tipo, a desculpa dela foi que ela tava esperando pra saber se eu ia namorar com ela pra terminar com o cara ou não. Óbvio. Óbvio. Muito justo. Mas eu não fiquei tão na bad. Eu fico muito mais na bad pelo cara. Porque ele era o namorado dela de muitos anos. Foi muito sacanagem com o cara. Quer dizer, vai saber qual é a relação deles também. Mas, assim, considerando que ele é se ele for um cara normal que não fez nenhuma pilantragem, foi muito sacanagem. Querem adicionar ao seu ninho matriarcal o maior número possível de machos em uma escala hierárquica. Que porra é essa? E aí, vibes, valeu por seguir, mano. Pra justificar a traição, a mina sempre vai assumir que o cara ou é o carrasco violento ou ele não dá atenção. Porque daí, beleza. Não se envergonhe e não aceite que digo ser ciumento e inseguro quando quiser que sua fêmea mantenha potenciais rivais a 100 km de distância. Não sei como é que é o melhor jeito de falar isso, né? Tem mina que se considera ciumenta. E daí você pode falar em termos de ciúmes com ela. Tem mina que acha que ciúme é errado, sei lá, daí você pode falar em outros termos. Mas eu acho que faz sentido que, tipo, a mina tem que ser minimamente racional e inteligente, né? Mas se a mina vier com um papinho de você tá querendo me controlar, não sei o quê, você tem que explicar, tipo, que é uma questão de estatística, tá ligado? Fala, quanto mais caras você conhecer, maior a chance de você conhecer algum melhor que eu. Eu sei que, matematicamente, eu não sou o cara supremo do universo, então tem chance de você encontrar alguém melhor que eu. Você realmente está disposta a dizer que você não me trocaria por nenhum cara, não importa qual melhor ele seja, sabe? Enfim, tentaria fazer alguma coisa por aí. Se a mina for racional. Já fiz e já funcionou, mas não sei se funcionaria pra todos. E não foi tão simples assim. E não funcionou totalmente. É um direito masculino legítimo. No meme do Carinhara. Olá, Beatriz Menegas. Justiça e a vingança organizada? É uma mistura disso. Quer dizer, não sei, né? Mas agora que você falou, o que me vem em mente seria que é uma mistura disso. Tipo, isso é da perspectiva do povo, a razão pela qual o povo empresta legitimidade à justiça. Porque o povo precisa de algum mecanismo pra organizar as vinganças pra ele. Mas aqueles que implementam e sistematizam os mecanismos de vingança, que oferecem esse serviço ao povo, não fazem isso simplesmente para oferecer o serviço ao povo, mas para monopolizar a aplicação da justiça e de algum jeito que é bom. Na verdade, só o fato de estar sentado na máquina de aplicação já é bom. Será que eu devia virar PUA, galera? Mas eu ia virar... Tem que inventar um tipo de PUA para namoro. Eu me recuso a fazer PUA pra coisa que não é monogamia. Tem que ser PUA monogâmico. Simulando não entender. A mulher é mestre nisso. Por isso que, tipo... É assim que eu fiquei... Que eu virei um mestre de explicar as coisas, tá ligado? Tentando explicar pra gente que tá dissimulando e fingindo que não entende. Quando você explica com uma clareza suprema, que ninguém poderia negar. Olhando na sua cara, que compreendeu. Então é isso, mano. Arrume as espertinhas e treina na cara delas. Com um certo risco de perdê-la, você pode desmascará-la. Então, mano, o meu conselho PUA é assim. Pelo menos atualmente, você nunca pode namorar uma mina que tem menos medo de te perder do que você tem de perder ela. É totalmente inviável isso. A menos que você não se importe que ela termine. Sabe? Mas você tem que arrumar uma mina que morre de medo de perder você. E você não pode ter medo nenhum de perder ela. Tem que ser uma mina que você... Tipo, as leis feministas fazem... As leis não, mas é costumes. Mas o contexto faz com que seja totalmente inviável você ficar com uma mina que você gosta demais. Fica longe da que você gosta demais. Arruma uma que ela gosta demais de você. Demais também não, também. Porque aí dá merda, né? Mas que goste bastante. Mas você não pode gostar muito. É a regra das mulheres, né? Acho que elas fazem isso. Daí elas traem com o cara que ela gosta de verdade. Olha lá, as mulheres sabem o que elas fazem, velho. São lúcidas. O melhor sistema mesmo. Desnecessariamente amistosa. Foda, né, mano? Não, mas eu conheci muita mulher que admite essas... Que, tipo... a tendência dela vai ser negar. Mas se você vier argumentar bem, com justiça e humildade... Se você não tem... Porque uma tendência que o cara vai ter de fazer... É que já que a mina se esconde e tenta não confessar isso... O cara exagera o que ele tá acusando ela de fazer. Como full traição. E não é. Entendeu? Você tem que reconhecer como... Você tem que reconhecer o tamanho da coisa. Como não sendo... a pura injustiça mesmo, mas como sendo alguma. Sabe, você tem que lidar bem com a situação, não é fácil, mas é viável. Olha lá, estabeleça uma consequência punitiva, vamos ver o que ele fala sobre isso. Tipo, o que você pode fazer, velho?
20 notas anteriores sobre a punição. A gente vai ter que ler outras, achar a punição dele, porque não pode fazer nada. Tipo, ilegal punir mina. Só dá pra terminar com elas. Tem que mostrar pra mina a realidade, de forma a não parecer que ela é condenada por um crime. Tipo, você não quer sair... Tipo, a abordagem não é você chegar pra mina apontando o dedo na cara falando que você é uma sabe, você tá me chifrando, você é uma injusta e tal. Não, é você explicar que... Tipo, você chega reconhecendo que existe uma questão. A maioria dos meninos não sabem dessas coisas e eles sofrem muito. Mano, eu não acho. Que eu acho que é mentira, entendeu? Que não é que os caras precisam acordar, eles sabem. Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é isso. É só que a gente gosta muito de mina. E daí a gente vai fazer o possível pra achar uma que é aceitável, tá ligado? Sabendo que existem riscos. Mas minimizando esses riscos na medida do possível. Porque a questão é tipo... Beleza, existe algum risco. Por que eu vou arriscar qualquer coisa? Por que eu vou arriscar 1 centímetro de chance da mina? Ué... Tipo, a gente faz um monte de coisa com risco. Você vai pro trabalho, você pode ter um acidente de carro. Por que você arrisca? Porque eu quero o dinheiro que vai vir de lá, sabe? Mesma coisa, tipo... Não é só porque tem algum risco que você evita. Tem que ver, medir o custo-benefício do risco. E daí é aí que eu acho que a questão muda. Que tem situações que você vê e você fala, beleza, esse risco é aceitável. Mas se for pra responder mais especificamente a minha resposta sobre essa história da diferença, eu acho que é meio que irrelevante a diferença intrínseca do homem pra mulher. O que mais faz diferença é a posição em que eles estão no jogo, entendeu? Porque as condições são diferentes pra homens e mulheres. E não é tipo a educação, mas não é a biologia. Tipo, é o Tinder. Acho que quando você tem uma irmã e cresce com ela desde muito pequenininho, ou quando você tem melhores amigas desde muito pequenininho, você vê a dualidade da coisa. Por isso que eu acho que parte dessas histerias coletivas de gênero tem a ver com as pessoas não têm mais tanto irmão. Então, tá cheio de menina que nem viu o homem crescer. Cheio de menino que nem viu menina crescer. E também as famílias estão mais desunidas, sabe? Você nem vê primo crescendo. Tipo, a pessoa simplesmente cresce sozinha. E tem os melhores amigos deles. Mas você não vê de perto, no dia a dia ali, alguém crescendo do outro sexo. E aí você idealiza muito, por um lado e pro outro. Você esquece a dualidade do negócio, que é muito ambíguo. Tinha muita amiga até o comecinho do ensino médio. Mano, é que o ensino médio é uma época que é muito tenso pros meninos. Porque as meninas já estão... Tipo, as meninas já são meio legalizadas. Então os adultos já podem fazer a rapa nas suas minas. Mas vocês não têm a menor condição ainda de, tipo, pegar as minas mais velhas. Anarco-esformeado. E aí, cara, valeu por seguir. Pedro HTA, valeu por me seguir, velho. Essa frase é muito boa. Atualmente, o casamento cada vez mais é uma sociedade em que o marido entra com a força de trabalho e a esposa entra com os chifres. Vou até dar um double grifo aqui, ó. Triple grifo. A promessa de dar amor e sexo de qualidade nunca é cumprida. Não passa no metro. Não há vantagem em sermos casados. Você tem razão, ele falou com todas as letras aqui. Já era assim no Schopenhauer e ainda é assim agora. A visão dele não é essa minha de que mudou alguma coisa, de que tipo explodiu alguma coisa com a Hillary Clinton. Que pra mim foi uma coisa que o jogo meio que inverteu. Que até tipo 7... Não, talvez esse 7 já é pouco. Até uns, sei lá, 10 anos atrás, era meio que a era dos meninos. Os meninos tendiam a ser bem mais pilantras. E daí nos últimos, tipo, 5, 6 anos, meio que, tipo, veio a vingança das meninas. E a política meio que, tipo, harvestou, tá ligado? Coletou esse espírito de vingança das meninas e tipo, empurrou pra uma direção e daí o bagulho saiu fora de controle. Compram chifres acreditando que estão comprando amor. Os cornos são o pagamento da subserviência que se origina da entrega total do coração. E a culpa ainda por cima é jogada no próprio esposo. Porque o cara é noob. O marido é noob. Não são hábeis. A Lita fala que se você se apaixonou e a mina sabe, já era. É. Concordo. Isso eu concordo. Na real, tipo, esse é o jogo do amor moderno. São duas pessoas tentando fazer o outro cair na tentação do apaixonamento pra extrair do outro o máximo de benefícios materiais, objetivos e tudo mais. Pra ter que dar o mínimo de atenção, ter que dar o mínimo de presente e coisas. E receber o máximo de admiração, de presente e coisas. Vocês vão me doar? Agora se vocês me doam, aparece na tela, hein? O texto parece culpar as mulheres. Não, isso daí é impressão só. Ele sempre faz assim. Todo capítulo ele começa falando pra você
Sabe as merdas machistas idiotas que você vai querer me acusar de estar dizendo? Não é isso que eu estou dizendo. Homens fazem merda. E aí ele continua o capítulo normalmente. Entendeu? Mas ele é perfeitamente acusável de fazer isso, porque todo mundo só pula a parte que ele falou isso. Porque ele não fica refalando cada parágrafo. Mas assim, claríssimo que ele fala isso. No primeiro, toda a introdução ele fala tipo, não estou falando de todas as mulheres, sabe? O cara faz todas as ressalvas possíveis e não adianta. Então o casal é duas pessoas fazendo bait sentimental um ao outro. É, Riag. Isso é um jogo moderno, pelo menos. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui pro começo do capítulo pra você ver. Porque é uma pergunta que todo mundo faz, tá ligado? É uma coisa que, tipo, é inevitável que fique com essa cara. A infidelidade é uma característica universal. Todos os seres humanos, incluindo os do sexo feminino, são infiéis. Ainda que não tenham consciência alguma disso. Vejamos agora como a infidelidade assume uma forma feminina de manifestação. Saca que eu falei? Ele é junguiano, ele tá sempre com essa história, tipo, não é da mulher que ele tá falando, é do feminino. Na verdade, tudo isso daqui se aplica a qualquer cara. Power Guido, e aí, velho, valeu por seguir, valeu por ser homem. Sinceridade, ele sempre fala disso, a coisa que ele mais importa. Tipo, as minas de quem ele tá falando mal, esse é o critério dele, as minas que não são sinceras. A artimanha aqui denunciada somente consiste em enganar, dissimular e fingir-se de santa para desfrutar dos benefícios que mereceria uma mulher monogâmica. Algo raro hoje em dia. É isso, tipo... É de boa a mina sair por aí, pegar geral, flertar com geral. O problema é que as minas agora querem normalizar essa coisa de namorar alguém e tá legalizado flertar com geral. Só não pode dar, mas não vale. Você fica flertando, daí termina e já dá pro cara porque, sabe, garimpou com flertadas enquanto fica. E o que ele tá falando é, não, isso daí você não tem que ter vergonha de dizer que é injusto. Você tem que, tipo, não deixar, sabe, falar com a sua mina, sei lá. Ponto aqui não vale. Se a mina estiver fazendo isso, ela está de pilantragem. Se ela estiver flertando com geral, mesmo sem pegar. Que isso já é uma traição. E as espertinhas fazem isso porque, tipo, elas querem ficar com geral, mas elas também querem os benefícios de namoro e essas coisas, porque os caras fazem coisas pelas minas. Dá pra ter os dois. Ah, e também porque daí ela pode trair o cara e é mais top. Ó, se sua parceira, se for a espertinha com a qual estamos nos ocupando, ele sempre fala que ele tá falando disso, da espertinha. A forma como eu pessoalmente entendo a coisa é, tipo, tem um lado feminino das minas que pode... eu não entendo nada de Jung, essa é a minha compreensão mesmo. Tem o lado feminino das minas e tem o lado masculino das minas, vai. Mas que, tipo, ela pode ficar com o lado feminino super exacerbado. Super, tipo, rola uma hipertrofia desse feminino pra uma certa direção. E daí é como se fosse uma doença, entendeu? A mina tá tomada dessa doença. E daí pode ter mais minas tomadas da doença. Mas, só pra ficar claro, não tô falando de feminismo aqui, tá? É aquela outra coisa que eu tô falando, tipo, não adianta usar esse termo. As minas que são infectadas por isso estão espalhadas por todas as coisas. E quanto mais você disser que as feministas são piores que as outras, mais as espertinhas vão se esconder como antifeministas. Não tem jeito. Você não consegue contornar a espertice coletivamente assim. Espertice. Nossa, mas ele tá full pistola aqui mesmo nesse capítulo, hein? Não tava ligado. Essa coisa aqui, ó. O mecanismo de se expor ao desejo de vários caras sem serem responsabilizadas. Que é tipo a essência da balada. A mina fala que tá indo na balada, mas não é pra pegar ninguém. Mas é pra se expor ao desejo. E se expor ao desejo já é cruzar uma linha dependendo de como você faz. Aqui eu não aceito essa história de que você é inseguro. Eu não tinha percebido, mas o argumento que eu dei é pra contornar isso. De tipo, olha, eu sei que matematicamente eu não sou o melhor macho do mundo. E eu sei também matematicamente que você é uma pessoa racional, secular, que se achar um cara melhor, vai preferir um cara melhor. Você gostaria de ficar com um pior? Não. Então, logo, qualquer coisa que aumenta a probabilidade de você encontrar um cara melhor, me parece uma certa... É contraprodutivo pra mim, então faz sentido que eu não queira. Alguma coisa por aí. Então, eu não sei se eu terminei de explicar pra vocês, galera. Eu vou fazer um novo serviço pay to win, velho. Eu vou fazer um esquema de ver filme com a galera. O meu plano é... Ou anime também. Ver um filme ou série a cada 15 dias. Se for série, eu pensei em ver o primeiro capítulo e o último capítulo. Com a galera. Vai ser um esquema do Apoia-se. Você paga por mês e daí você faz parte disso. Mas o que eu quero fazer é... Todo mundo que já me doou acima de X, daí participa. Entendeu? Que tipo de stream é essa? É uma stream de alto nível intelectual. Onde nós aprendemos a... Na verdade eu não sei, né? Que tipo de stream é essa? Eu não sei o que te dizer, mano.
É um stream de gatinhos aqui. Você ouviu a briga que deu entre os gays e as feministas nos Estados Unidos? Finalmente? Porque eu já sou a solução dessa briga, tá ligado, né? A cura lésbica. Não preciso de cura lésbica, eu não tenho nada contra. Já falei pra vocês, o que a mina faz com outra mina, eu acho absurdo o cara ter ciúmes de mina. Tipo, pra mim, não importa o que ela faça com outra mina. Elas são amiguinhas, entendeu? Como assim fazer sexo? Mina não faz sexo com mina. Elas se encostam, tá ligado? Sei lá, elas estão, pra mim, estão fazendo coisa de amiguinha. Não existe lesbianismo. Aê, Modoquinho! Obrigado pelo graças a você, eu virei gado de valor do The Amazing e o Bustex. Sua live é muito boa, você foi achar em 2019. Valeu, Modoquinho! Nossa, 2020 já, né? É verdade. Feministas já não gostam de trans. É, então, essa briga aconteceu faz um tempo já. Mas é porque eu falei, eu cantei essa bola. É porque virou cartelzinho das minas. Virou um negócio cujo objetivo não tem mais nada a ver com fins. Virou meios. É a diferença entre emancipação e empoderamento.